Lugares de memória. Muitas vezes nós passamos pela cidade e não nos damos conta de alguns resquícios do passado. Eu estou me referindo a essa estrutura de pedra por qual passava um pontilhão de ferro da estrada de ferro Leopoldina. A linha férrea chegou a Nova Friburgo em 18 de dezembro de 1873 e a inauguração da estação contou com a presença de Dom Pedro II. A estrada de ferro foi um novo momento para Nova Friburgo, tendo em vista que de 4 dias de viagem até o Rio de Janeiro, passou-se a fazer em 6 horas, trazendo grande desenvolvimento ao município. Essa estrada de ferro pertencia ao barão de Nova Friburgo, que objetivava fazer o escoamento do café de suas fazendas em Cantagalo, rumo ao porto do Rio de Janeiro. Depois, a linha férrea foi encampada pelo governo, passando a denominar-se Estrada de Ferro Leopoldina Railway. Durante 91 anos, o trem circulou na região, transportando cargas e passageiros. A linha férrea foi extinta em Nova Friburgo no ano de 1964, sob intensos protestos da população friburguense. Qual era o trajeto do trem? O trem chegava ao núcleo urbano, entrando na Alberto Braune, passava pela Praça Getúlio Vargas e vinha pela Avenida Euterpe, que antigamente se chamava Avenida Cantagalo. Bom, chegando aí, ele entrava, como a gente está vendo ali, as estruturas de pedra, ali tinha um pontilhão de ferro e o trem entrava naquela direção. O trem, ele entraria pelo bairro de Duas Pedras, iria até Conselheiro Paulino e chegando ali, ele tinha uma bifurcação. Ele iria ou para Cantagalo ou para o município de Sumidouro. Bem, quando o trem vinha da antiga Avenida Cantagalo, hoje Avenida Euterpe, ele fazia essa volta. Passava sobre essa estrutura de pedra, que tinha um antigo pontilhão de ferro, e parava numa estação, que era uma estação de carga, onde hoje é a Polícia Militar. Vamos lá conferir e saber se o comandante e os policiais militares sabem se no local onde funciona o 11º Batalhão da Polícia Militar foi uma antiga estação de trem. Comandante Espanha, nós estamos aqui em frente à antiga estação de trem da Estrada de Ferro Leopoldina. Eu estou mostrando aqui ao senhor uma imagem que tem o prédio da antiga estação, aqui havendo alguns carros sendo descarregados de mercadorias. E o que é mais curioso é um campo de pouso, onde hoje é a avenida de um monomotor. Olhando essas imagens assim do passado, o que o senhor acha da recuperação da memória desse local? Eu acho uma coisa fantástica, saber que inclusive o campo de pouso trazia inclusive professores do instituto, onde hoje funciona o UERJ, Aqui atrás a gente pode ver o prédio preservando algumas características do passado, mas muitas coisas foi mudada por conta de infiltrações e tudo, foi adaptado, mas a gente tenta sempre estar contando essa história. É importante realmente registrar para que a gente não perca, As pessoas nunca imaginaram que pousava aviões em Friburgo, helicópteros até hoje pousa sempre, mas monomotores, como pousava no passado, e pra gente é importante estar resgatando isso, tá mostrando a importância que era esse espaço para o município de Friburgo, um espaço tão importante que era aqui a
estação de carga e descarga de materiais, e é muito bacana a gente estar vendo, né, que o 11º Batalhão está mantendo, está tentando contar um pouco essa história, e nós estamos aí mais uma vez abrindo as portas da nossa unidade para que possa explorar e estar à disposição dos friburguenses. Eu acredito que provavelmente essa estação tenha sido criada em função da nova estação que foi inaugurada em 1935, substituindo uma do século XIX. E aí, por ser uma estação mais bonitinha, estilo neocolonial, eles tenham feito essa estação para descarga, né, de mercadorias, porque realmente era uma estação mais destinada aos passageiros. Agora, não sei se o senhor já notou uma estrutura de pedra que passa ali pelo rio. O senhor sabia que ali tinha um pontilhão de ferro? No caso, o trem vinha da antiga Avenida Cantagalo, né, e entrava por aqui. O senhor já reparou essa estrutura de pedra? Já reparei, uma estrutura sólida. Olha que já passou água por ali, já destruiu muito nas grandes enchentes, e a ponte continua, pelo menos a estrutura arquitetônica ali continua da mesma forma, apesar de estar sem o pontilhão de ferro, que administrações municipais anteriores aí retiraram de lá. Para a gente é uma perda que eu entendo como uma perda, justamente que perde um marco histórico do município, né? Era uma ponte idêntica à que tem em Rio Grandino, né, preservada até hoje, que poderia estar aí à disposição dos friburguenses para estarem lembrando suas histórias, né? Agora, o senhor é carioca, né? Quer dizer, mas o senhor está falando uma coisa que poucos friburguenses sabem, que aquela estrutura de pedra, sobre ela tinha um pontilhão de ferro. Como é que o senhor descobriu toda essa história? Eu pesquiso, estou sempre lendo, né? Na verdade, eu sou carioca do interior do Rio de Janeiro, de Resende, mas não tenho identificação nenhuma. Sou cidadão friburguense, tenho título de cidadão friburguense, né? Eu tenho um orgulho muito grande, sempre procurei pesquisar bastante para conhecer coisas do nosso município, né? Agora, eu achei interessante que o senhor pediu a foto, né? Essa foto aqui eu vou pedir ao proprietário dela, né? Que tem os direitos autorais, que o senhor quer colocar agora no batalhão. E eu mostrei aqui a vários policiais, eles ficaram assim surpresos, né? Com essa imagem. Quer dizer, é interessante que o senhor vai ficar aqui marcado no batalhão a antiga história, né? Desse local. E eu vou pedir ao proprietário, vai ser um prazer muito grande em preservar a memória desse espaço, né? Pede pro Castro, né? O detentor dessa imagem, que a gente vai dar um prestígio para ela. Se Deus quiser, a gente vai fazer um banner, alguma coisa aqui para eternizar essa imagem, para que as pessoas conheçam, né, e saibam da importância que foi isso aqui. O trem, ele passava ao longo daqui, passava ali por trás do Sesc, ia seguindo o roteiro Conselheiro adentro, Rio Grandina. Devia ser uma viagem muito linda, né? Uma pena que a gente não possa ter desfrutado disso, minha geração não desfrutou disso, né? Mas a gente pode lembrar, né? E quiçá, né, no futuro alguém tenha a ideia de fazer os trens realmente circularem novamente. Imagine descer essa serra, né? Tem inclusive uma boa parte dessa estrada de ferro, da antiga estrada de ferro preservada, né? A gente descer essa serra até a Cachoeira de Macacu dentro de um trem. Que viagem maravilhosa não devia ser. Ok, muito obrigada, hein? Sargento Sanglar e Soldado Heller. Coincidentemente, eu estou vendo aqui que Sanglar é descendente de colonos suíços e Heller é descendente de colonos alemães. É bem interessante, né? Porque vocês duas representam os primeiros núcleos coloniais aqui de Friburgo, que são os colonos suíços e alemães. Bom, mas eu vim aqui hoje para falar sobre lugares de memória. Sargento Sanglar, quando você veio para cá, você sabia, quando você se estabeleceu aqui no batalhão há 12 anos, você me disse, quando você chegou aqui, você sabia que aquele prédio ali tinha sido uma estação de trem? Não sabia dessa parte da história, e isso aí me foi passado depois, contando a história do batalhão, de como era Nova Friburgo, os próprios policiais que me contaram que aqui era uma estação de cargas.
Tá, então você, a partir do momento que veio para cá, aos poucos vocês foram falando sobre esses lugares, sobre a história do batalhão, então foi aí que você descobriu, né? E Soldado Heller, como é que você soube que aqui tinha sido uma antiga estação de trem? Ah, eu fiquei sabendo agora, vendo a foto. Estou aqui há menos de um ano, não sabia que era uma estação de carga, não. Agora, eu mostrando aquela foto para vocês, né? Vamos pegar aqui. Eu mostrando aquela foto para vocês, aqui a gente vê uma situação interessante. A gente vê a estação, a gente vê onde hoje a avenida é um campo de pouso de um monomotor, atrás a fábrica AGA. Quando vocês olham essa imagem assim, que tipo de impressão vocês têm sobre essa geografia local? Eu acabo achando interessante, né, que você parar para pensar hoje, você não consegue visualizar um monomotor pousando aqui próximo ao batalhão, onde tem a avenida, e é interessante também a gente ver como as coisas se mantêm também, né, porque assim como um prédio ainda existe, lógico, com muitas modificações, mas decorrente de uma estação de carga, a gente vê a fábrica AGA ali, que está há bastante tempo na cidade também, há muitos anos, e a gente vê que a fábrica também continua praticamente a mesma, né? Com algumas alterações, mas a mesma coisa. E é legal você ficar sabendo como era ou antes e depois não perder essas memórias. E você, Soldado Heller, gostou de saber então dessa história? Você que é novinha aqui no batalhão, dessa história do seu local de trabalho? Gostei muito, achei muito interessante, até porque as pessoas quando entram aqui acho que não fazem noção, né, da história que tem o batalhão, a avenida, que essa fábrica existe há tantos anos, né, e como que isso é importante para a história de Nova Friburgo, né. Tenente Coronel Novaes, olhando aqui a antiga estação de trem da Estrada de Ferro Leopoldina, a gente vê coisas curiosas aqui, como um campo de pouso, né? Até foi você que me chamou a atenção que não é um bimotor, como está na foto, é um monomotor, né? Já foi confirmado até aqui pelos seus colegas. Quanto tempo você está nesse batalhão? E você, quando veio para cá, você sabia que aqui tinha sido uma estação de trem? Não, eu estou há 2 anos aqui nessa unidade, nesse batalhão, e realmente não tinha ideia. Quando eu fui chegando e fui tomando o pé da unidade, aqui tomei conhecimento através de alguns amigos que trabalham aqui, que me informavam que essa edificação aqui tinha sido uma estação de trem, até mesmo pela escadaria, né? Dá para se notar que, por ter um piso elevado, alguma coisa teria em referência a isso. Isso te chamou a atenção e aqui dentro circula entre vocês de que teria sido uma antiga estação de trem pela característica, né? Realmente, apesar de não ter o telhado e tal, mas a gente vê algumas formas. E com relação a esse campo de pouso aí, você já tinha visto essa imagem? Nunca tinha visto essa imagem. Muito interessante, muito impressionante. Porque essa aeronave, se eu não me engano, ela foi utilizada na Segunda Guerra Mundial e é uma aeronave que ela demanda de uma pista de pouso um tanto quanto extensa, tanto para decolar quanto para pousar. Então, é uma imagem muito interessante, a fábrica ao fundo e a aeronave pousada aqui nesse local. Quer dizer, você falou então que no caso é um monomotor, porque... qual foi a explicação que você deu? Porque o bimotor... Isso, é que normalmente, quando é uma aeronave bimotor, embaixo da asa, de cada lado da asa, existe um motor, né? Para justificar o nome bimotor. E uma aeronave como essa monomotor, ela tem justamente a parte frontal da aeronave de uma maneira um pouco maior, mais cilíndrica, justamente para acoplar o motor na frente. Se ela fosse uma aeronave que tivesse de motores embaixo da asa, ela teria o formato da frente dela mais bicudo do que o convencional. Da época Segunda Guerra, os motores maiores eram feitos justamente para esse tipo de aeronave, privilegiando a potência, a penetração aerodinâmica. Então, dentro do possível da tecnologia da época, era o motor mais utilizado das aeronaves de guerra da Segunda Guerra Mundial. É interessante, você falar que pertenceu
provavelmente pode ter sido utilizada na guerra. Esse aparelho pertenceu à família Spinelli. Ele ficou pouco tempo, tá? Ficou assim, coisa assim, de pouco menos de um ano aqui em Friburgo. As pessoas poderiam fazer viagens até o Rio de Janeiro ou então passeios pela cidade. Até um caso curioso de uma senhora que me relatou isso, que o namorado dela uma vez alugou esse avião, encheu de pétalas de rosas e quando sobrevoou a casa dela, jogou essas pétalas de rosas. Essas histórias são curiosas, né? Muito interessante, muito interessante. Até mesmo porque manter uma aeronave como essa, se hoje em dia já seria bastante difícil aqui em cima, quem dirá naquela época, né? Naquela década que realmente a tecnologia era muito menor, infraestrutura para se manter uma aeronave dessa aqui em cima muito menor, e é impressionante ver uma aeronave dessa num local como esse aqui, Nova Friburgo. Na década de 50, né? Na década de 50, exatamente isso. Tá ok, muito obrigada, hein? De nada, disponha-se.